Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, Língua Portuguesa PRF, simulado 15 questões. Então, nossa ideia ao pé da letra é apresentar a ambiência CESP, que é a ambiência que você vai encontrar certamente no dia da sua prova. Então, vamos devagarzinho, subindo degraus. Entenda que a cada simulado há uma tendência de eu priorizar uma parte da matéria, principalmente essa parte da matéria mais explorada pela banca CESP, ok? Para isso, você tende a aturar essa parte inicial, que é a mais chata, de leitura do texto, tá? Então, por favor, acompanhe a leitura, porque quando eu for fazendo a leitura, eu já vou respondendo boa parte das questões. Então não vai começar a dormir aí não ache que vai ser um por acaso. Então vamos ler juntos. Aqui eu vou passar só por uma questão aqui de descargo de consciência, você está vendo aqui, ó, a leitura, mas fica muito ruim para o amigo ler aqui. Então, porque existem luzes no estúdio. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha cola e eu vou lendo e você vai acompanhando comigo, beleza? Então, começando pelo primeiro texto, acompanhe comigo. A unidade e coesão familiar se desintegraram, a ética e a moral tornaram-se gritos do fundamentalismo e do individualismo destrutivo. Alexandre, até agora eu não entendi nada. Calma, calma que você vai entender. A crença em Deus anda agonizante e a condição humana se desmorona em pedaços de uma angústia sem nome. Ou seja, está ruim demais. Um detalhe aqui você se prende logo é o seguinte. Lá em cima, quando ele fala assim, ó, a unidade e coesão familiar, unidade e coesão, o que é a coesão, já aproveitando o ensejo? É qualquer elemento que faça, né, uma ligação. Então, coesão é um fenômeno marcado por todas as ligações que ocorrem dentro de um texto, por exemplo. Então, por isso existe um elemento coesivo, como, por exemplo, um pronome relativo, uma conjunção como embora, uma preposição como para. Então, todo elemento de ligação é um elemento coesivo, é um elemento de ligação, né? É um elemento de coesão. Então, coesão é a união. E unidade, eu não preciso nem afirmar aqui para você que também significa união, significa junto. Então, no início do texto, quando ele fala a unidade e coesão familiar se desintegraram, este verbo aqui, desintegraram, poderia estar no singular. Não entendi. Pelo seguinte, diz a norma que quando há núcleos quase sinônimos, o verbo ele pode ir para o plural ou ele fica no singular. Um exemplo, quando eu falo assim, a alegria e a felicidade marcaram ou marcou a vida dela. Porque alegria e felicidade aqui são núcleos quase sinônimos. Então, quando há um sujeito composto, repare bem, anteposto ao verbo, que tenham núcleos, os núcleos do sujeito composto, núcleos quase sinônimos, o verbo ligado a eles poderá ficar no singular ou poderá ir para o plural. Não se esqueça disso. Então, deixe-me repetir. A unidade e coesão, unidade e coesão, aqui nada mais é que a unidade e a coesão é a unificação. É o núcleo, é a manutenção da família. Ou seja, a unidade e a coesão familiar se desintegraram neste mundo, né? No mundo pelo qual passamos hoje. Então, aqui o verbo poderia estar no singular, porque são núcleos quase sinônimos. Aí eu vou continuar a leitura. Não deixe de anotar isso. Continuando. Viver hoje é sobreviver. Ou seja, viver não é mais viver. Viver é sobreviver. Ante uma sociedade consumista, egocêntrica, burocrática e orientada para o sucesso financeiro e a obtenção do prazer pelo prazer. Então, um detalhe importante. Há aqui, logo no início, se você voltar, acompanhe em casa a leitura comigo, viver hoje é sobreviver. Se viver hoje é sobreviver, mudando aqui, vida hoje é sobrevivência, eu só estaria
nominalizando as formas verbais. Repito, viver é igual a vida, sobreviver é igual a sobrevivência. Só que vida e sobrevivência são substantivos. E, em regra, eu posso pegar o verbo e transformá-lo em nome. Isso não implica erro gramatical, não implica prejuízo gramatical, muito menos mudança semântica, o que eu acabei de fazer. Então, aqui eu poderia falar o seguinte: vida hoje é sobrevivência, viver é sobreviver. Aí você anotou isso e eu vou continuar. O progresso tecnológico equipa o homem para uma trágica guerra nuclear. A educação tem por finalidade não o crescimento humanístico, e sim a esperteza e a astúcia para que uma pessoa seja feliz materialmente. Será? Continuando. O homem de hoje, ou seja, o homem contemporâneo, sou eu. Preste atenção nesse detalhe, meu aluno. Sou eu, é você, somos todos nós. Então, o homem de hoje, qualquer um deles, ainda que antigo, não se esqueça de um detalhe. Existem conectivos, eu acabei de falar de coesão, unidade, conectivos, que são importantíssimos na análise de uma prova e na análise de um texto. Conectivos, por exemplo, concessivos. Os conectivos concessivos importantes que eu tenho de ter na ponta da língua são embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, posto que, conquanto, se bem que, tem de ter na ponta da língua. Então você vai anotar tudo isso para o vídeo, volta o vídeo, coloque todos esses conectivos no papel. Aí ele começa de novo assim, o segundo parágrafo. O homem de hoje, ainda que antigo, ou seja, esse ainda que é um elemento de coesão, né, coesivo, que indica concessão. Então, concessão nada mais é que uma oposição dentro do contexto a que se refere o conectivo concessivo. Então, não se esqueça desse detalhe. Concessão, oposição de ideias, no âmbito mais amplo. Não estou preso a especificidades. Então, oposição de ideias. E essa oposição de ideias, ela vai ser marcada por vários conectivos concessivos. Concessivos que você vai ter de ter na ponta da língua, tá legal? Então, ainda que antigo, é um elemento concessivo, um elemento de coesão. É um homem, por excelência, agressivo. Ou seja, o homem de hoje é um homem agressivo, é destrutivo, individualista, vampiro do próprio semelhante. Tá vendo como é que a gente está vivendo num ambiente ótimo, né? Para ter mais, isso, de novo, vampiro do próprio semelhante, para ter mais, consumir mais, acumular mais e inutilmente achar que essa é a forma de é a fórmula de encontrar o paraíso. Ou seja, acumule mais do que o seu vizinho, porque assim você será muito feliz. Será? Docilusão. Repare só. O homem atual, que é o homem de hoje. O homem de hoje é igual ao homem atual. Não houve mudança alguma. O homem de hoje, o homem atual, está despedaçado numa depressão e vazio sem fim. Então você já viu o seguinte, que acumular, isso não vai gerar o paraíso, até porque o homem de hoje está numa depressão profunda. Pelo menos boa parte desses homens. Aí eu vou continuar aqui. Não é preciso ir longe para sentir essas evidências. Repare agora, a corrupção, as gangues de colarinho branco, os grupos de políticos perversos, os destruidores da biosfera, as facções de alguns senhores do judiciário que julgam em benefício próprio para acumulação de riqueza pessoal, sem falar dos governantes que usam o dinheiro público sem compromisso social. Então você já viu, né? O texto é uma depressão danada.
Você, não sei se você já está chorando. Não somente poluímos nossa natureza, estamos poluídos mentalmente, né? Até porque o que se defende aí é, mais uma vez, ganhe, mesmo que para isso você tenha de passar por cima de alguém, tá? Estamos cercados de exemplos que não servem mais. Não se esqueça de um detalhe. Provavelmente nós vamos nos ver. Se não nos virmos, eu vou aqui durante as gravações, não sei quantas haverá, mas eu vou tentar passar para você o seguinte: é importante que você entenda não só o aspecto gramatical, mas também a interpretação textual para uma prova CESP. Então você tem de começar a entender que existem marcadores de pressuposição. De novo, marcadores de pressuposição. O que é uma pressuposição? É aquilo que você pode inferir a partir do que está escrito, e essa inferência não vai ser uma loucura, não vai ser uma viagem, não vai ser uma extrapolação. Por quê? Porque essa tal pressuposição, essa tal inferência será permitida pelo tecido textual, pelo texto. Aqui, por exemplo, quando eu falo assim, ó, que não servem, deixe-me repetir desde o início. Estamos cercados de exemplos que não servem mais para a construção da identidade dos nossos filhos e jovens. Ou seja, se não servem mais, é porque um dia serviram. Você está entendendo? Portanto, o mais é um marcador de pressuposição. E a pressuposição a que posso chegar é: não existem mais, é porque um dia já existiram. Legal? E isso eu vou tentar fazer com você. Nós temos de ir juntos, passo a passo, sem você ficar tenso, sem desespero. Então vamos lá. Vamos agora cair dentro das questões. Deixe-me passar aqui. Se eu achar direitinho onde é que está o passador, eu vou achar aqui. Calma. Achei. Aí, primeira questão, acompanhe comigo. Vamos lá. Já falei mais ou menos o ambiente. Você vai entender. Dada a proximidade semântica dos núcleos unidade e coesão, lá no início do texto, corroborada pela colocação no singular do adjetivo familiar, tanto é verdade que lá está assim: a unidade e coesão familiar. Ou seja, familiar é um adjetivo que está aqui no singular, concordando não só com coesão, mas também com unidade. E por que aqui se manteve o adjetivo no singular? Simples, pela proximidade semântica que há entre os dois substantivos, coesão e unidade. Legal. Deixe-me dar sequência. A forma verbal do predicado: se desintegraram, poderia, entenda, não se disse em momento algum deveria, poderia, conforme faculta, ou seja, é uma facultatividade, a prescrição gramatical, ter sido flexionada, a forma verbal, na terceira pessoa do singular, ficando desintegrou. Lembre-se de um detalhe: quando houver núcleos de um sujeito composto e esses núcleos sejam semanticamente muito próximos. O exemplo que eu lhes dei foi a alegria. A alegria e a felicidade, acho que foi mais ou menos isso, marcaram toda a vida dela. Então, a alegria e a felicidade. Alegria e felicidade, semanticamente, são muito próximos os termos. Então, não há dúvida de que, se há uma aproximação semântica entre os núcleos, se eu mantiver o verbo a que se refere os núcleos no singular, na terceira pessoa do singular, não haverá prejuízo gramatical, não haverá qualquer tipo de prejuízo semântico ou gramatical. Isso já foi cobrado em prova CESP. Muito cuidado com isso. Então aqui, repare, questão número 1, poderia ficar o verbo no plural ou no singular, já que há uma aproximação semântica clara entre os núcleos do sujeito, que no caso é composto.
Sim, perfeito. Comentário perfeito, por isso, ó, a primeira, gabarito certo. Certo, o comentário feito, ok? Vamos que vamos. Aqui também não dá para alisar muito, não. Alexandre, então agora faz aí, dá uma visão geral de concordância verbal. Não é essa a ideia, né, meu aluno? É trabalhar somente o que a questão me pede. E com isso a gente vai desenrolando. Pode ficar tranquilo. Próxima questão, número 2. A não atribuição de um agente específico. O que é o agente de uma ação verbal? Agente de uma ação verbal é aquele que, em regra, vai produzir a ação do verbo. Não entendi nada, Alexandre. Olha só, quando eu falo assim, eles encontraram caminho. O agente da ação de encontrar foram eles. Agora, o caminho foi encontrado por eles. O agente da ação verbal continua sendo eles, mas só que a função sintática mudou. Quando eu falei o caminho foi encontrado por eles é o tal do agente da ação verbal na voz passiva. É o agente da passiva. Agora, quando eu falei eles encontraram caminho, aqui eu estou em voz ativa, eles aqui é o tal do sujeito, que continua sendo o agente da ação verbal. Lá no texto, você nem precisa voltar. Quando eu li com você assim, ó, deixe-me achar aqui ao pé da letra, onde viver hoje é sobreviver. Repare que viver e sobreviver, os dois verbos não trazem consigo o quê? Um agente da ação verbal. Viver, quem? Quem vive? Sobreviver, quem sobrevive? Então, o tal agente da ação verbal aqui não foi explicitado, não foi apresentado, não foi colocado aqui aos olhos. Então, você não está vendo o agente da ação verbal. Legal, então a questão número 2 até agora está direitinho. Continuei. Um agente específico para as ações dos infinitivos viver e sobreviver. Beleza. Confere generalização semântica a essas formas. Não há dúvida. Se eu aqui não apresentei um agente para a ação do verbo, a intenção aqui é generalizar essa ação representada pelo verbo. Pão, pão, queijo, queijo, sem firula. Então, não há dúvida de que confere claramente uma generalização desta ação verbal, semântica a essas formas apresentadas, as quais, por essa razão, poderiam ser substituídas sem prejuízo para a correção gramatical, nem para o sentido original do texto, pelos respectivos substantivos cognatos, vida e sobrevivência. Eu falei sobre isso. Então, já que as formas verbais, elas trazem consigo uma generalização e não trazem consigo o agente da ação verbal, se eu substituir as formas verbais pelos cognatos substantivos, não haverá qualquer tipo de mudança semântica e não haverá qualquer tipo de prejuízo gramatical. Então, aqui, poderia eu escrever vida hoje é sobrevivência. Não há dúvida. Vida é igual a sobrevivência. Vida não é mais vida. Viver é sobreviver. Então, repare que de cabo a rabo, como eu já tinha falado no texto, durante a leitura, o comentário aqui, deixe-me pegar aqui, ó, certíssimo. Legal? Então, cuidado com esses detalhes. Alexandre, onde eu vejo isso na gramática? Aí não há. Isso não é aquele pão, pão, queijo, queijo, plural de manga e espada. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto. Eu tenho que tentar direcionar você para esse tipo de percepção também. Então, vamos que vamos. Próxima questão, a mais difícil, acredito eu, do simulado. Acompanhe. Ao longo do texto, o autor usa adjetivos. Por exemplo, agressivo, na linha 14, perversos, na linha 21. Eu vou ler para você. Não precisa voltar o texto, não. E etc. E substantivos, individualismo, angústia e etc. Para descrever o homem contemporâneo. Aí, qual foi a pegadinha? Se você voltar ao pé da letra ao texto, por exemplo, logo no início, linha 14, deixe-me ver.
O homem de hoje, ainda que antigo, é um homem por excelência agressivo. Você claramente faz uma analogia. Agressivo, lógico, é o homem de hoje. E o homem de hoje é o homem contemporâneo. Beleza, é o homem atual. Não vejo problema aí não. Mas boa parte, durante a prova, ficaria numa dúvida. Qual? É agora. Quando você encontra perversos na linha 21. Na linha 21, ao pé da letra, o adjetivo perversos está ligado a grupos de políticos. E você poderia pensar no seguinte, não. O adjetivo perversos não está ligado a homem contemporâneo. Está ligado a grupos de políticos. Aí você fez aquela análise bobona literal. Tente entender. Vamos analisar isso aqui de uma forma além do texto. Ou seja, você tem de tentar sair um pouquinho do texto, ler as entrelinhas. Os grupos de políticos, as gangues de colarinho branco, repare só, as facções de alguns senhores do judiciário, essa galera que está acabando com a camada de ozônio, tudo isso é homem. Então, isso que você tem de perceber. E repare um detalhe. Quando ele fala aqui, ó, logo no início, acumular mais para pão duro, doce ilusão. O homem atual está desperdiçando, está despedaçado numa depressão e vazio sem fim. Não é preciso ir longe para sentir essas evidências. As tais evidências aí, no caso, a evidência de uma falta de conexão total no mundo. Então, repare, na sequência, a questão fala o seguinte, individualismo e angústia, dois substantivos, também estão ligados ao homem contemporâneo, não há dúvida. Por quê? Porque esse individualismo é uma característica do homem de hoje, isso está no texto. E a angústia, quem sofre, é o homem de hoje, que na verdade é esse homem contemporâneo. Então o que você tinha de entender é que homem contemporâneo está aqui tomado, o elemento, homem contemporâneo, como um elemento amplo. É um chamado hiper, é um hiperônimo, é como se fosse fruta. Agora, existem os hipônimos, como se fosse aqui, fruta, aí eu falo banana, maçã, abacaxi, isso tudo é o hipônimo. Então, repare, homem contemporâneo, isso é o amplo. E o específico? O específico é aquele ladrão político de colarinho branco. Deixe-me ver aqui, além do ladrão de colarinho branco, é o que mais me marca. Grupo de... São os senhores do judiciário. Isso também é um homem contemporâneo, não há dúvida, ele vive hoje. É aquela galera, como ele fala aqui, que está acabando com a riqueza natural deste mundo, desse planeta, tudo para variar visando ao lucro. Então, muito cuidado, que esta questão, acredito eu, foi a mais difícil, porque você teve de abstrair. E nesta abstração, certamente, é quando mais se erra em prova. Cuidado com essa relação entre termos amplos, semanticamente, chamados hiper, são os hiperônimos, ou trabalhar com uma ideia generalizada. E os termos específicos, os hipônimos, os pequenininhos, que acabam sempre aparecendo em prova. E quando aparecem, normalmente, eles derrubam boa parte dos candidatos. E não vai ser você, né? Então o comentário aqui é pão, pão, queijo, queijo. Perfeito, não há dúvida. Certíssimo. Ok? Vamos lá. Quarta questão. Atendendo a critérios de objetividade e coesão textuais, a perífrase, na verdade, a reescrita, a escrever de uma outra maneira, isso seria a perífrase aqui. Tem por finalidade, linha 10, poderia ser substituída pela forma verbal visa. Aqui houve uma maldade. Uma vez que a semântica seria a mesma, bem como se preservaria a correção gramatical da passagem. Entenda o que eu vou lhe dizer.
não há qualquer empecilho de eu substituir tem por finalidade pelo verbo visar. Porque o visar traz consigo 3 ideias: mirar, dar visto e almejar, desejar. Cuidado com o seguinte, eu posso visar, né, o alvo, o caixa visou o cheque, mas eu viso ao seu sucesso. Então, como aqui aparece, ó, finalidade, finalidade é um desejo, é aquilo que eu almejo. Então, ter por finalidade é ter como desejo, como objetivo, como intenção. Então, no momento em que eu tiro esta forma, tem por finalidade, e coloco o verbo visar, semanticamente, aqui ó, semanticamente, não haveria qualquer tipo de mudança alguma, mas gramaticalmente haveria. Por quê? Se você voltar ao texto, eu voltei, no momento que está lá, deixe-me ver, ao pé da letra, onde está isso? Aí aqui eu não vou achar não, meu aluno. Ah, está na linha 10. Na linha 10, está aqui, ó. Tem por finalidade, ainda tem um não aqui, o crescimento, não o crescimento. O crescimento é o complemento verbal, não se fala mais em objeto, hein? Cuidado, objeto tá cafona. Se fala em complemento verbal. Então, que nada mais é que um objeto. O objeto aqui, o complemento verbal, ele não é encabeçado, é introduzido por preposição. O crescimento. Então, se ele não é introduzido por preposição, é o chamado objeto direto. Repare agora, se eu mantivesse ali tem por finalidade o crescimento, não há qualquer tipo de óbice, empecilho. Mas no momento em que eu substituo a passagem, né, tem por finalidade pelo verbo visar, que ali estaria no sentido de almejar, a preposição a deveria aparecer em conjunto. E a questão não fala sobre isso. Não fala que deveria, além da substituição de tem por finalidade, colocar o verbo, melhor, colocar a preposição associada ao complemento verbal. Por isso, se eu fizesse a substituição, eu deveria acrescentar a preposição ligada à continuação, o crescimento. Então, ficaria assim. Repare, cadê? Onde estou mesmo? Aqui. Educação visa não ao crescimento e não o crescimento. Percebeu? Então, eu repito, semanticamente, mudança alguma. Preservaria gramaticalmente? Não, não. O prejuízo é gramatical, porque a substituição implica presença de preposição. A questão não fala, então o comentário, repare, ele está errado. Cuidado com isso. Cuidado com a reescritura, porque se você olhar a reescrita só na questão, se você não voltar ao texto, normalmente você erra a questão, porque essa é a jogadinha, a pegadinha. Ele faz a reescrita, ele mantém o sentido, mas vai gerar, vai implicar uma mudança gramatical, que vai ficar lá no texto. E se você não voltar ao texto, é rolo, acredite. Próxima questão, número 5. O termo, ainda que antigo, essa é pão, queijo, queijo, já falei, expressa um fato de adição. Parei, já vou botar errado ali, ó, parei, adição, parei, ó, errado, você já sabe muito bem. Ainda que, ó, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, conquanto, posto que, se bem que, tudo concessão. Você tem de memorizar. Alexandre, eu não vou conseguir. Tem de memorizar. Conectivos têm de estar na ponta da língua. E eu vou dar a você quais são os principais. A listinha, olha o tamanho. Eu vou fazer isto aqui, ó. Mas isto aqui, quando eu fizer, você vai ter de ter na ponta da língua. Ok? Então, não é adição, é concessão. Pau no burro. Questão número 6. Vamos embora. Repara número 6. Também me churuca, hein? As relações semânticas presentes no segundo parágrafo permitem a inserção do termo pois. Deixe-me ver. Imediatamente após a vírgula na linha 18. Não precisa, não, eu vou ler aqui para você, linha 18. Tá aqui, ó. Doce ilusão. O homem atual está despedaçado numa depressão e vazio sem fim. Vou ler de novo. Doce ilusão, pois
O homem atual está despedaçado numa depressão e vazio sem fim. Repare que se eu acrescentar o pois aqui, semanticamente, não haverá qualquer tipo de empecilho, prejuízo gramatical. Muito menos prejuízo gramatical, erro. Até porque docilusão traz consigo uma subjetividade, uma opinião. E você pode escrever no caderno aí. Quando eu vir uma opinião antes, um argumento vem depois, ou seja, uma explicação para a tese que eu lancei, ela é obrigatória depois. Alexandre, não entendi. Quando eu falo doce ilusão, pode ser que você não concorde comigo. E se você não concordar comigo, não há dúvida de que eu estou lançando uma opinião, um termo ou uma passagem com caráter subjetivo. Então, para subjetividades, serão necessários argumentos. Argumentos, isso é igual a explicações. E as explicações, elas podem ser introduzidas pelo conectivo pois. Pois, já que, visto que, porquanto, uma vez que, todos conectivos explicativos. Aí, repare, você foi ao texto, viu que o pois, ele cabe como uma luva e não leu o resto. Acompanhe. Imediatamente após a vírgula na linha 18, ok, explicitando o sentido conclusivo, já vou pegar aqui o meu passador. Então, depois de tudo que eu lhe disse, não há dúvida de que o comentário está errado, tá? Então, muito cuidado. Nada de conclusivo, ele é explicativo, fácil. Sequência, questão número 7. Há uma estrutura de voz passiva, sim, meio esquisita, mas há. Não é de praxe, mas você vai ver. Repare só, vou ler para você. No último período do texto, que conforme faculta, é uma facultatividade, a prescrição gramatical poderia ter sido escrita assim: somos cercados por exemplo. Olha só. A passagem a que se refere a questão é esta daqui, ó. Estamos cercados de exemplos. A gente sabe que, em regra, para fazer a voz passiva chamada analítica ou com verbo auxiliar, nós vamos usar o verbo ser mais o particípio de um verbo qualquer. No caso aqui, o particípio do verbo cercar, que é cercado, e só está no plural porque o tal do particípio, por ser uma forma chamada nominal, ela varia essa forma como se fosse um nome. Então, ela vai para o plural, ainda que seja um verbo, por meio do acréscimo da letra S. Inclusive, também podendo variar em gênero. É uma especificidade do particípio. Tanto é verdade que a menina, ela foi cercada pelos alunos. Então, por que cercada? Cercada aqui é o particípio, porque está concordando com o sujeito a que se refere, no caso, a menina. Cuidado com isso, hein? Então, repare só. Nós sempre esperamos isso da tal voz passiva analítica ou com verbo auxiliar. E aqui é o agente da ação verbal, os exemplos. No caso aqui, ó, exemplos cercam-nos ou exemplos nos cercam. Essa seria a voz ativa. Mas no texto, em vez de usar o verbo ser, usou o autor do texto o verbo estar, estamos. Manteve o particípio, cercados, e no lugar da preposição por, que de praxe introduz o agente da passiva, usou a preposição de exemplos. Então, no texto está estamos cercados de exemplos. Cuidado, deixe-me explicar isso a você. É uma facultatividade minha, a norma culta me dá essa opção, neste caso, introduzir o agente da passiva com a preposição por ou com a preposição de. Em 99,9% dos casos, a preposição usada vai ser a preposição de e não a preposição por. E outro detalhe, o verbo que auxilia o particípio vai ser o ser, em 99,9% das vezes. Mas o verbo estar
também pode ser empregado, ser ou estar. Não é comum, mas pode. Então ele afirma o seguinte, que em vez de estamos cercados de exemplos, poderia eu reescrevê-la, melhor, somos cercados por exemplos. Pô, não mudou nada. Eu mantive a voz passiva, chamada analítica, mantive a ideia, sem erro, sem prejuízo gramatical, pão, pão, queijo, queijo. Ok? Então, depois de tudo que eu lhe disse, não há dúvida de que o gabarito está certo. Certíssimo comentário. Vamos que vamos. Questão número 8. Repare, no último período do texto, eu já falei sobre isso. Há um pressuposto, inclusive um marcador dessa pressuposição, de que os exemplos que não servem mais, o detalhe está aqui no mais, meu aluno, ó, mas para a construção da identidade dos nossos filhos e jovens, nem sempre foram prejudiciais à formação dos nossos filhos e jovens. Repare, leitura mais bem feita. Há um pressuposto de que os exemplos, agora eu vou ler direto, os exemplos nem sempre foram prejudiciais. Não, porque quando eu falo aqui, ó, que não servem mais, é porque um dia serviram. E esse marcador dessa tal pressuposição é exatamente esse mais, chamado de marcador de pressuposição mesmo. Por isso, esse marcador, me permite essa pressuposição, que nada mais é que uma inferência, uma conclusão a que chegarei. Então, sim, não há dúvida de que esses exemplos não foram um dia prejudiciais. Por isso, o comentário aqui está certíssimo. Ok? Vamos embora. Próximo texto, aquela leitura rápida para a gente cair dentro das questões de 9 a 15. Estamos no meio de uma extinção em massa. O renomado cosmólogo Brian Smyre, não é bem isso não, né, meu aluno? Mas vamos embora. Autor junto com Thomas Berry, de uma das mais brilhantes narrativas da história do universo, The Universe Story, 1992, foi perguntado o que poderíamos fazer. Repare, o universo já vem há tempos fazendo a sua parte para deter o desastre, mas nós temos que fazer a nossa. E o faremos mediante o despertar de uma nova consciência cosmológica. Bonito, hein? Ajustar nossas condutas à lógica do universo significa responder aos apelos que nos vêm do assim chamado princípio cosmogênico, que estrutura a expansão e a autocriação do universo, com todos os seus seres inertes e vivos, com tudo que vive aqui. Quanto mais o universo se expande, vou ler de novo, a proporção que ele se expande, mais se complexifica. Viu o que eu fiz? Vou de novo. À medida que o universo se expande, mais ele fica complexo. Quanto mais se complexifica, mais ganha interiorização. Alexandre é muito filosófico. Não é não. Acompanhe. Cada ser tem seu modo próprio de se relacionar e fazer a sua história. Quanto mais ganha interiorização, mais os seres todos entram em comunhão entre si. Mais interior, mais relação entre todos os seres aqui presentes. E reforçam sua interdependência no quadro de um pertencimento a um grande todo. Alexandre, eu tenho de usar alguma coisa para entender isso? Não, não vai ser necessário, até porque não vai entrar no aspecto filosófico aqui da história. Comentam Berry e Swim, é uma coisa até esquisita, né? Se não tivesse havido complexidade, o universo ter-se-ia, fez uma mesóclise, fundido numa massa homogênea.
Se não tivesse havido subjetividade, o universo ter-se-ia tornado uma expansão inerte e morta. Se não tivesse havido comunhão, o universo ter-se-ia transformado num número de eventos puramente isolados. Grande, brilhante Leonardo Boff, autor de... Pode ler, você tem que ler, hein? Águia e Galinha, imperdível. Considerando as ideias do texto e a estrutura, a pontuação, tudo, considerando tudo, julgue os itens agora a seguir. Número 9. Porque a vírgula na linha 2 isola... Peraí, deixa eu botar a questão, né? Tô lendo sem você olhar a questão, não é bom não, mas eu vou ter de voltar o texto, aí você não vai ficar tonto. Eu vou lá e vou ter de voltar, senão você não vai enxergar. Porque a vírgula na linha 2 isola um termo de natureza explicativa, repare agora, substituí-la por um travessão manteria a coerência discursiva e a estrutura do período. Vou voltar, acompanhe. Linha 2. Meu aluno, ele está doidinho para induzir você a erro. Repare, a passagem tem um caráter explicativo, sim. Olha aqui, ó. Estamos no meio de uma extinção em massa. O renomado cosmólogo Brian... Esquisito. Repare agora, vírgula. Autor junto com Thomas Berry, mais ou menos isso, de uma das mais brilhantes narrativas da história do universo, The Universe Story, vírgula, 1992, vírgula. É agora. Todo este termo aqui, ó, que começa em autor e termina aqui, ó, em 1992, tem um caráter explicativo. Não há dúvida. Tem aqui o caráter explicativo, tanto é verdade que é um aposto explicativo, cuja ideia é explicar, esclarecer quem é o Brian. Percebeu? Então, o caráter explicativo, não há dúvida. Há aqui, está presente, mas só que a questão fala que você poderia pegar esta vírgula na linha 2 e substituí-la pelo travessão. Pode, desde que você substitua a outra vírgula por um travessão também. Há a necessidade da duplicidade dos sinais de pontuação, senão vira bagunça. Eu não posso, para isolar um aposto explicativo, usar primeiro um travessão e manter lá no final a vírgula. Se eu isolei o aposto explicativo por vírgulas, não há problema. Por travessões, sem problema. Por parênteses, nenhum empecilho. Eu não posso botar um dos parênteses e depois botar um travessão. Não, aí eu sou proibido. Então, repare, esta vírgula não poderia ser substituída pelo travessão. Por quê? Porque se o fizesse, esta vírgula aqui, ó, também deveria ter sido substituída pelo travessão. E a questão não fala. Deixe-me voltar a ela. Então, se ela não fala, acompanhe. Ela está com um comentário errado. Você entendeu por quê? Porque para eu substituir a primeira vírgula pelo travessão, a segunda deveria ser substituída também. Há a necessidade de uma duplicidade de sinais quando eu tenho uma intercalação. Quando eu intercalo um termo por meio de sinais de pontuação, eles sempre serão iguais, nunca diferentes. Isso chove em prova CESP. Não é só CESP não, mas a nossa intenção é CESP, então, por favor, não deixe de anotar isso. Vamos para a próxima. Número 10. Acompanhe. Porque os parênteses, na linha 4, isolam um segmento de natureza explicativa, aí eu vou ter de voltar lá ao texto, não vai ficar chateado comigo. Substituí-los por travessões manteria a correção gramatical? Meu aluno, eu lendo assim, aí você fala, pô, Alexandre, não é você que fez a prova? Não é por isso não, meu aluno. É tanto treinar e você vai chegar ao mesmo ponto. Se tem o caráter explicativo, eu já lhe adianto, 3 sinais de pontuação podem ser usados para fazer intercalação. As vírgulas, os travessões e os parênteses. A única diferença que haverá é uma questão de ênfase. Se eu botar travessão, eu chamo ênfase, a máxima ênfase para a passagem. Se eu mantiver os parênteses, aí é como se eu estivesse querendo esconder. É a mínima ênfase. E as vírgulas é o básico, é a calça jeans.
tá? Então, substituir, eu nem vi ainda os parênteses pelos travessões, já vou lhe adiantar, vai estar certo, mas eu tenho de ir lá voltar, tá? Aí, deixa-me terminar aqui. A correção gramatical, sem necessidade de qualquer outra alteração na estrutura da frase. Vamos lá, vamos voltar lá. Repare, tá aqui, ó. Aqui, exatamente aqui, ó. The Universe Story, 1992. Então, se eu retirar os parênteses e substituí-los por travessões, não há qualquer prejuízo gramatical. Mas, Alexandre, eu nunca vi a sequência travessão, vírgula. Não há qualquer empecilho, hein, meu aluno? Então, não há qualquer empecilho. Você vai ver, vai chover exemplo assim, um travessão e uma vírgula. Eu manteria esta vírgula aqui, que está em duplicidade com esta aqui, isolando um aposto explicativo. E dentro desse aposto explicativo, há um outro elemento explicativo, que poderia ser aqui, repare, separado por travessões ou parênteses, como está. Então, deixe-me voltar lá. Então, a questão número 10 tem como comentário certíssimo, ok? Vamos embora. Número 11. Na linha 6, a substituição do sinal de ponto e vírgula imediatamente após desastre por uma vírgula prejudicaria as relações sintáticas e semânticas presentes no período. Provavelmente não, mas deixe-me olhar lá. Aqui eu tenho que caminhar, eu tenho que voltar. Você vai ter paciência com seu tio, voltando lá o texto, tá? Na linha 6. Cadê a linha 6? Tá aqui. Aqui, ó, ponto e vírgula aqui, ó. Repare, tá bem aqui. Então, ó, o universo já vem há tempos, tempo passado, fazendo a sua parte para deter o desastre, vírgula, mas, anote para mim, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, não obstante, com um modo indicativo verbal. Repito, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto. São todos conectivos adversativos, que também trabalham com uma oposição de ideias. Antes de um conectivo adversativo, em regra, você vai ver a vírgula. Alexandre, por que ele colocou ponto e vírgula? Por uma questão estilística. Não há qualquer empecilho. A norma não fala assim, você não pode. Se ela não fala não pode, eu uso, ainda que não seja o melhor caminho. Então, antes dos conectivos adversativos, você verá a vírgula, um outro detalhe. Depois dos conectivos adversativos, a vírgula é facultativa, exceto depois do mais, proibida. Só poderá haver uma vírgula depois do mais se houver um termo intercalado depois desse conectivo. Pare o vídeo, volte o vídeo e coloque tudo isso que eu falei no papel. É muito importante. Voltando à questão, substituir o ponto e vírgula pela vírgula não só não gera erro, como ficaria melhor. Acredite. Então, deixe-me voltar lá. Qual é a questão? Número 11, né? Número 11. Vamos juntos. Aqui, ó. Cheguei a ela. Então, olha o detalhe aqui. Por uma vírgula, prejudicaria. Negativo. Não prejudicaria. Por isso, o comentário está errado. Número 12. No último parágrafo, os três períodos iniciais se relacionam entre si por estruturas comparativas. Quando eu estava lendo, eu falei assim, ó, deixe-me ler de novo. À medida que o mundo... Aí eu parei, falei, deixe-me ler de novo. A proporção que o mundo... Quando eu fiz a medida que e a proporção que, eu já falei que não é comparação, eu falei que é proporcionalidade. À medida que subo, a temperatura ria, desce. Então, na mesma proporção que subo, a temperatura desce. Então, aqui eu trabalho com proporção, proporcionalidade e não com comparação. Então, repare, ele vai continuar. Comparativas paralelas, marcadas pela correlação das expressões quanto mais, mais. Quanto mais eu subo, mais a temperatura desce. Então, na mesma proporção que eu subo,
a temperatura ria. Isso não é comparação, é proporção. Se é proporção, o comentário está erradão. Ok? Número 13, não desanime. No último parágrafo, o pronome oblíquo átono aparece mesoclítico, no meio, mesóclise. Quando há a próclise, o pronome oblíquo átono, metece nos vos ou a os ais, leio leis. Repito, há pronomes oblíquos átonos, metece nos vos ou a os ais, lê e leis, que podem aparecer antes do verbo, o que vem antes é pré, como prefixo, próclise, depois do verbo do grego em, externo, ênclise, ou no meio, meióclise. Mesóclise foi o que se consagrou. Então a mesóclise ela é marcada pela presença de dois hífens. A ênclise é marcada por um hífen e a próclise pela ausência total de hífen. No texto há a mesóclise, claramente, terceia tornado. Repare a continuação. Aparece mesoclítico, sim, no meio, em 3 locuções verbais. Ok. Terceia fundido, terceia tornado e terceia transformado. Nenhum problema. Nessas 3 ocorrências, o pronome ser, o oblíquo átono ser, poderia ser colocado após o verbo... Parei. Meu aluno, parei. Por quê? Jamais, em momento algum, nunca, eu poderia colocar um pronome oblíquo átono depois de uma forma verbal que esteja no futuro, do presente e do pretérito. Não existe. Ficaria, teria-se. Isso aí lembra personagem antigo de Chico Anísio, Alberto Roberto. Não há possibilidade. Eu não posso fazer ênclise, colocar pronome oblíquo átono posposto a um verbo que esteja no futuro, seja no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Posso até fazer a próclise, se houver a necessidade de próclise ou a possibilidade de próclise. Mas ênclise com um verbo no futuro, nunca, jamais, em momento algum. Então repare que quando ele fala aqui, o pronome ser poderia ser colocado após a forma verbal principal, que no caso está em mesóclise, mantendo-se as passagens corretas e coerentes. Repare, não poderia. Se não poderia, esse é o primeiro passo. Depois, depois de um verbo no futuro não pode. Mas, Alexandre, e depois do principal, como ele diz ao pé da letra? Agora eu vou além. Tá, já matei uma cobra. Você já anotou. Colocar aqui depois, que é uma locução verbal, depois do verbo aqui no caso, que está em mesóclise, né? Com que está a mesóclise ocorrendo. Não poderia por causa do futuro. E depois do verbo principal. Aí mesmo que pronto, chutou o pau da barraca. Já vou botar aqui erradão. Sabe por que não posso? Porque depois do particípio, e todas elas estão, fundido, acompanhe, tornado e transformado. Depois do particípio, jamais, em momento algum, nunca poderei colocar um pronome oblíquo átono. Então, com isso, eu matei 2 cobras com uma pancada só. Eu tenho de colocar no caderno o seguinte: nunca, jamais poderei fazer ênclise, colocar o pronome oblíquo átono depois de um verbo que esteja no futuro, seja no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Além disso, nunca, jamais, em momento algum, poderei colocar o pronome oblíquo átono depois de um verbo que esteja no particípio. O particípio, ele impede a colocação do pronome oblíquo átono posposto a ele. Isso é muito importante, hein, gente? Então, colocando para depois do verbo aqui auxiliar ou colocando para depois do verbo principal, não posso comentar errado. Muito cuidado com tudo que eu lhe disse. É questão certa, CESP. Coloque no papel. Vamos para 14, acompanhe comigo. Na linha 9, a ocorrência do acento grave, indicador de crase, em a lógica, se deve à presença respectiva de uma preposição exigida pelo termo condutas e de um artigo definido que individualiza o termo lógica. Tá errado. Não precisa, não vou voltar aqui não. Se você quiser, você vai voltar em casa, mas não precisa voltar não, eu vou ler para você. Acompanhe. Sabe por que está errado? Pelo seguinte,
Que, na verdade, deixe-me achar aqui como é que é a linha. A linha 9. Tá aqui, ó. Quando ele fala o progresso tecnológico, é isso, linha 9? Linha 9. Ah, não, é do outro texto. Linha 9, tá aqui. Não dava vendo porque era do outro texto, né? Ajustar nossas condutas à lógica do universo. Ele está dizendo que o acento grave antes de lógica se faz necessário porque o nome condutas rege, pede a preposição a, que se fundiu com o artigo a antes de lógica, gerando crase. Errado. Porque, na verdade, quem pediu a preposição não foi condutas, foi o verbo ajustar. Vou repetir. Ajustar nossas condutas à lógica do universo. Quem ajusta, ajusta alguma coisa a outra. Então, aqui haverá dois complementos verbais, dois objetos. Qual é o primeiro? Nossas condutas. Esse é o objeto direto. E o objeto indireto? A lógica do universo. Porque quem ajusta, ajusta algo a outra ou a alguém. Então, aqui, repare, a preposição exigida que gerou o acento grave indicador de crase, a preposição foi exigida pelo verbo ajustar, que é o famoso verbo transitivo direto e indireto, e não pelo substantivo condutas, como a questão está dizendo. Por isso, o comentário desta questão está errado. 15ª questão, a última. Vamos que vamos. No segundo período do texto, a substituição de o renomado por ao renomado prejudicaria a sintaxe do período, deixando lógico, já que, sem coerência, o sujeito seria transformado em objeto indireto. Ou seja, uma baixaria desgraçada, né? Então, repare só. Ao renomado prejudicaria. Vou ler para você. Acompanhe. Está logo aqui. Deixe-me só ver a linha direitinho. Logo no começo. Estamos no meio de uma extinção em massa. O renomado cosmólogo Brian, aí vou lá, ó, foi perguntado o que poderíamos fazer. Meu aluno, em vez de ler desta maneira, eu poderia ler: ao renomado cosmólogo foi perguntado. Então, repare, gramaticalmente não haveria qualquer tipo de empecilho. Eu posso falar: o renomado cosmólogo foi perguntado, né? Foi perguntado. Aí aqui, repare, ele é o sujeito de uma ideia passiva. Ou eu posso falar: ao renomado cosmólogo foi perguntado. Porque quem pergunta, pergunta algo a alguém. Então aqui, repare, eu posso perguntar algo a alguém, que seria o melhor, ao renomado cosmólogo, ou eu poderia manter, porque dá liga. Aqui não há qualquer tipo de prejuízo gramatical. O renomado cosmólogo, ele foi perguntado. Então, ele foi perguntado ou a ele foi perguntado. Então, se eu colocar a preposição aqui, repare, isso não vai gerar qualquer tipo de incoerência ou prejuízo gramatical. E ele afirma, prejudicaria a sintaxe do período. Não prejudica, porque o renomado cosmólogo, ele foi perguntado, tá ok. Ou ainda, ao renomado cosmólogo foi perguntado algo. Algo foi perguntado a ele. Também não há qualquer tipo de prejuízo para a sintaxe, nem para a semântica da passagem. Portanto, o comentário aqui está totalmente errado. Legal? É isso. PRF, simulado, perfil CESP. Alexandre Soares. Um grande beijo, saúde e fique com Deus. Tchau, tchau.